Existência ilimitada. Capítulo 8. Atributos. Encarando as duas figuras à frente, eles pareciam membros de outros clãs. Suas roupas eram melhores e suas forças maiores. Isaac sentiu como se a pressão que emanava deles fosse um pouco maior do que a dos outros membros. Então, essa é a pressão de um quinto reino? Isaac pensou. Parece que só viemos perder nosso tempo aqui. Esse garoto não é o que parece. Acho que Arthur e todas as pessoas aqui viram coisas, disse o outro homem que estava em silêncio. Esse usava uma vestimenta verde de mangas longas. Os dois tinham um cordão no pescoço e nesse cordão tinha um emblema de madeira pequeno com o símbolo de uma pequena casa. Esse símbolo mostrava que eles tinham atingido o reino domínio mestre. Senhores mestres, eu posso perguntar o que fizeram com Lúcia? Isaac não se interessou pelo que eles pensavam dele, e sim pela mulher que talvez tenha se metido em problemas por sua causa. Lúcia será expulsa graças à brincadeira que vocês fizeram, disse o primeiro homem novamente. Este usava um chapéu vermelho na cabeça. Senhores, se vocês expulsarem-na, acabarão por arranjar um inimigo. Eu não permitirei que ela pague por problemas que eu possa ter causado, disse Isaac em um tom sério e firme. Aquele tom não parecia nem um pouco com o de um garoto, e isso surpreendeu por um instante, mesmo que eles logo em seguida recobraram a dureza do princípio. Você o quê? Mas esse garoto é mesmo muito arrogante, disse o homem de mangas longas. Ele fez uma expressão séria e liberou o poder de seu corpo. No mesmo instante, Clara deu alguns passos para trás e outras pessoas próximas também devido a uma pressão invisível que foi liberada em volta do mesmo. Lúcia apareceu na porta, ao fundo da casa do líder, para tentar conversar, mas essa confusão já tivera início. Interessante, o garoto não se moveu. Ele parece nem se incomodar com a sua aura, Souza, disse o homem de chapéu. E daí, Luiz? Isso ainda não prova nada. Para mim, ainda é um simples garoto do Reino 1. Vou perguntar mais uma vez. Vocês irão mesmo expulsar Lúcia por minha causa? Se o fizerem, eu terei que fazer vocês se arrependerem por isso. Isaac foi extremamente sério. Uma coisa era mexer com ele. Outra coisa era mexer com seus possíveis amigos. Isaac tinha o poder de se proteger, já os outros não. Garoto, se você me vencer, nós deixaremos ela continuar como líder e ainda melhoraremos o salário dela. Você consegue fazer isso? Souza perguntou, enquanto continuava deixando sua aura jorrar. A aura dele era levemente fria e azulada, mas Isaac não sabia se ele era do tipo mago ou guerreiro, porque até o momento não apresentou armas. Mas julgando que ele não usava vestimentas de magia, então ele deveria ser guerreiro. Sendo esse o caso, Isaac poderia pegar um pouco pesado com ele. Ótimo, estou de acordo, respondeu Isaac abrindo um sorriso. A força nesse mundo realmente comandava tudo. Os outros ao redor só puderam ficar em silêncio e terem pena do tal mestre Souza. Então me mostre seu poder, disse Souza, fechando os punhos e entrando em posição de combate. O amigo dele se afastou de lado. O próprio Souza não sabia ao certo por que estava levando a batalha com aquele garoto a sério, mas depois de ouvir tudo o que ouviu e ainda ver o garoto não se incomodar com a aura, ele começou a desconfiar que tudo fosse mesmo verdade. Talvez ele estivesse diante de um verdadeiro gênio. Você não vai pegar sua arma? Isaac perguntou casualmente. Arma contra você? Não será preciso. Venha quando você estiver com coragem. Darei o primeiro movimento a você, disse Souza. E será o único que precisarei para vencê-lo, disse Isaac sem se preocupar. Mostre-me então, rugiu Souza. O que aconteceu a seguir chocou os dois homens, mas não as outras pessoas que já tinham visto o poder de Isaac em ação. Como um borrão, Isaac avançou para a frente, estendendo a mão e empurrou o peito de Souza ao mesmo tempo que levantava levemente um de seus pés. Isso o fez perder o equilíbrio enquanto Isaac passeava o corpo dele no ar e o deitava em seguida de costas para o chão. Bum! O corpo de Souza foi pressionado contra o chão e a mão direita de Isaac o travou contra o solo. Com a esquerda, Isaac juntou dois dedos como se fosse uma lâmina e perfurou o chão ao lado da cabeça de Souza com as pontas, mostrando que aquele seria o golpe que rasgaria-lhe a cabeça facilmente. Souza tinha olhado de lado e visto o golpe completamente assustado. Souza! Seu parceiro gritou surpreso, mas não se intrometeu.
O poder exibido por Isaac deixou os dois em estado de pânico. Esse poder era muito maior do que eles poderiam tentar imaginar. Os dois estavam fingindo não acreditar para persuadir Isaac a mostrar suas capacidades, mas eles não eram burros. Uma vez que todos tinham dito a mesma coisa, era certo que haveria algo de especial naquele menino. Garoto, eu não achei que você fosse mesmo tão forte assim, disse Souza no chão depois que foi liberado. Isaac saiu de perto dele despreocupado por perceber o que havia acontecido. Nós não iríamos expulsar Lúcia, só queríamos confirmar a história, disse Luiz, ajudando o amigo a se levantar depois de estender a mão para o companheiro. E então, confirmaram? Estão felizes agora? Perguntou Isaac, que não tinha previsto isso, mas não descartou a possibilidade. Muito! Você realmente não se lembra a qual clã pertence? Perdeu mesmo suas memórias? Perguntou Souza. Os dois agora demonstravam um ar de grande respeito com Isaac, como se esse jovem menino fosse um deus. Não me lembro de nada, mentiu Isaac. Garoto, você é muito forte para uma criança normal. Nós gostaríamos de fazer um teste para conhecermos suas aptidões. Nosso líder disse que se você estiver disposto, poderá vir para o ramo principal do clã e se reunir com nossos gênios. Há muitos gênios um pouco mais velhos que você, onde poderão trocar experiências, disse Souza. Que teste é esse? Questionou Isaac, se sentando no banco. Os dois mestres tinham caminhado atrás dele. O teste será para reconhecermos os seus atributos: força, agilidade, aura, reino e a sua idade. O espelho não mente, então pelo menos assim saberemos algumas coisas a respeito de você, disse Souza, já sacando de seu bracelete um espelho de porte médio. Esse espelho era comum, mas não refletia nada. Em volta, ele era cercado com uma bonita moldura de madeira cinza com símbolos e desenhos entalhados. É um espelho de atributos, disse um jovem não muito longe de Isaac, reconhecendo o objeto na mão do mestre. Esse espelho de atributos é usado para medir a força dos jovens pelos mestres. Assim, eles poderiam julgar se valia a pena ou não deixar que tal pessoa se junte ao clã. É claro que havia também outros fatores de julgamento. Isso parece interessante, disse Isaac, olhando fixamente para o espelho que não refletia nada. Você já conhece o espelho de atributos, rapaz? Bom, basta colocar a palma de sua mão direita no centro dele e esperar por 5 segundos. Assim que tirá-la, os seus atributos serão mostrados nele, explicou Luiz ao lado de seu parceiro. Não era incomum mestres terem braceletes do infinito, mas ainda assim nem todos possuíam, apenas os membros mais importantes de pequenos clãs acima. Lúcia tinha se aproximado para o lado do banco de Isaac e várias outras pessoas também tinham chegado mais perto curiosas com o resultado daquele teste. Isaac olhou para a bela ruiva esperando por uma ação, e a mesma deu um sorriso de lábios fechados e fez um aceno positivo, indicando que esse teste era seguro. Com isso, Isaac se voltou para o espelho mais decidido. Ok, vamos fazer isso, disse Isaac e encostou a palma de sua mão no espelho. Imediatamente, o espelho começou a vibrar, enquanto ele mantinha a palma tocando o mesmo. Conforme os 5 segundos se passaram, ele retirou a mão e algumas imagens foram reveladas na tela. Reino 1. Força 999. Agilidade 999. Aura 999. Idade 11 anos. Os atributos mostrados foram diretamente ao que parecia ser os números máximos. Quando as pessoas viram isso, ficaram chocadas. Os dois mestres olharam os atributos mostrados e fizeram expressões de espanto. Isso só pode estar errado? Nem o nosso patriarca atinge essas qualificações, disse Luiz, depois de confirmar a informação que o espelho passou com calma. Será que o espelho não está com algum problema? Vamos testar com mais calma, disse Souza, depois de tomar o espelho de volta da mão de Luiz. Isaac esperou pacientemente. Eles esperaram em torno de 20 segundos para a informação do espelho desaparecer. Depois, o próprio Souza fez o teste em si mesmo. Reino 5. Força 302. Agilidade 333. Aura 110. Idade 60 anos. O resultado mostrado pareceu normal diante de todos, estava dentro do padrão. Isaac ficou espantado, porque a idade de Souza não batia com a aparência. O homem parecia ter em torno de, no máximo, uns 40 anos.
Uma criança normal teria apenas uma força de 3 a 5, enquanto um jovem teria entre 15 e 25, e um adulto de 20 a 30. Já cultivadores, mesmo no primeiro reino, teriam a força em torno de 50, que já era o dobro de um adulto normal. Isso se for de uma classe guerreira, pois os magos teriam a metade dessa força, enquanto a sua aura que seria dobrada. Lúcia, vem aqui e faça o teste. Depois de confirmarmos que os 2 testes estão certos, tentaremos novamente com o garoto. Como Lúcia era uma arqueira no Reino 3, então os atributos mudariam novamente. Ela tocou a palma da mão e as informações surgiram. Reino 3. Força 140. Agilidade 201. Aura 75. Idade 22 anos. Os atributos dela foram mostrados no espelho e estavam dentro do normal. Por ser uma arqueira, sua agilidade seria um pouco maior do que os outros atributos. Está tudo normal. Aparentemente, o espelho está funcionando corretamente. Luiz coçou a cabeça e olhou novamente para o garoto à frente. Dos atributos mostrados, apenas a idade e o reino pareciam estar corretos para eles. Os outros atributos poderiam ser altos devido à força e à agilidade do mesmo, mas chegar a 999 não seria possível. Se um adulto normal teria seus atributos em torno de 25 e um cultivador reino 1 teria 50, então Isaac teria o mesmo que 20 vezes mais atributos que alguém no reino 1. Isso tudo sem mencionar que o máximo que aquele espelho mostraria seria 999, dando a entender que podem ser ainda maior. Faça de novo o teste, jovem. Souza mais uma vez estendeu o espelho, o segurando nas laterais da madeira para o garoto sentado realizar o procedimento. Certo. Isaac imediatamente estendeu a mão e o resultado apareceu novamente. Reino 1. Força 999. Agilidade 999. Aura 999. Idade 11 anos. O mesmo resultado de antes. Isaac não ficou surpreso. Sua força, aura e agilidade não pareciam ter precedentes. Ele só ficou satisfeito com a idade, que agora deveria estar correta. Sendo esse o caso, o corpo de Isaac deveria estar prestes a completar 12 anos de idade. Com os atributos mostrados igualmente pela segunda vez, confirmaram a verdadeira força de Isaac. Agora não havia dúvidas dos números. Mesmo assim, muitas pessoas ainda duvidavam, porque esses números eram de fato surreais. Isaac notou Souza olhando o espelho de atributos com uma certa irritação. Esse espelho deveria ser limitado e por isso não podia mostrar nada além de 999, mas isso ainda é uma pontuação terrível que faria até grandes anciãos de poderosos clãs ficarem preocupados com esse tipo de poder. Luiz e Souza se entreolharam depois do espelho de atributos ter sido guardado. Eles precisavam fazer que Isaac se juntasse ao clã oficialmente e com urgência. Isaac, o que pensa sobre se juntar ao nosso clã? Se você não se lembra de onde veio, poderia se juntar a nós e tornar-nos sua família. Estamos dispostos a levar você e colocá-lo como discípulo direto do nosso patriarca Garcia Dantas. Quando as palavras foram ditas da boca de Souza, algumas das pessoas presentes literalmente passaram mal, porque este homem deveria ser o chefe de todo o clã e certamente seria a pessoa mais forte de todos os membros. Ser um discípulo direto poderia resultar em uma variedade de benefícios, mesmo que esse clã fosse um pouco pobre. Antes de aceitar qualquer coisa, eu deveria conhecê-lo primeiro, disse Isaac sem nenhuma surpresa. A partir do momento em que sua força foi reconhecida, muitos começariam a fazer seus movimentos, mas Isaac estava curioso sobre como era ser um discípulo e receber tratamentos especiais igual acontece nas novels em geral, por isso ele não recusou de imediato. Isso não é problema, podemos mostrar tudo e contar tudo o que queira saber, disse Luiz. Podemos partir imediatamente, de forma que chegaremos à base do clã principal pela manhã. No caminho, já vamos adiantando e tirando qualquer dúvida que você tenha, disse Souza, feliz pelas palavras de Isaac. Voltem com essa proposta amanhã. Eu prometi que ficaria aqui por pelo menos mais um dia com eles, disse Isaac soando naturalmente. Como ele não iria querer dormir com Lúcia, aquela ruiva de belíssima aparência e corpo quente? Isaac estava em um corpo de criança, mas isso não queria dizer que ele não poderia aproveitar pelo menos um pouco.
Quem sabe ela não quisesse dar outro beijo daqueles e talvez um ainda melhor. Se assim prefere, ficaremos hoje por aqui e amanhã partiremos, disse Luís. Vocês disseram que iriam melhorar os termos com Lúcia ou estavam apenas mentindo? Perguntou Isaac casualmente, fazendo eles se lembrarem de algo. Como Isaac parecia ter um bom relacionamento com Lúcia, eles rapidamente explicaram que a partir daquele momento os ganhos de Lúcia seriam o dobro dos pagamentos atuais. Isso deixou a moça extremamente satisfeita. No entanto, Isaac tinha noção de que aquilo era apenas por causa dele, e o momento que ele deixasse o clã, eles poderiam colocar Lúcia de volta no seu lugar, mas mesmo assim ficou satisfeito com os aumentos nos ganhos dela. A noite chegou e Isaac teve mais uma confortável noite no quarto de Lúcia. A bela mulher usava um vestido de seda vermelho curto e bem atraente. Suas maravilhosas pernas ficaram expostas e seus seios pareciam quase maiores que o normal quando ela se deitou de lado na cama apertada com Isaac. Ela não teve dó e abraçou o garoto, empurrando o rosto dele contra os peitos dela. Isaac quase se perdeu no agradável cheiro perfumado dela, e sem mencionar que seu rosto fora pressionado contra a pele macia e quente dela. Isaac, você é tão adorável que eu não consigo resistir. Ela abraçava o garoto com certa força. Se Isaac fosse apenas um pouco mais velho, ele tinha certeza que aquilo não iria ficar apenas em um abraço. Ele se segurou para não lamber ou chupar os seios de Lúcia, porque vontade não lhe faltou. Mas se ele fizesse isso, não seria mais uma criança inocente. Ele ainda aproveitou a circunstância de seu aperto para fingir que estava lutando para se afastar e apalpou a coxa dela por várias vezes seguidas, chegando até mesmo a quase tocar em sua região especial. Isso só fez Lúcia apertar mais ainda o garoto enquanto sorria satisfeita. Ela parecia estar se lembrando de algo. Irmã mais velha, me solta! Eu não consigo respirar! Ela pareceu se lembrar de algo do passado e uma lágrima correu silenciosamente pelo seu rosto quando ela relaxou o abraço e liberou Isaac de seu corpo. Ela rapidamente limpou as lágrimas e tentou controlar seu sentimento triste. Por outro lado, Isaac estava tão duro quanto um poste. Mesmo que o dele fosse pequeno, já correspondia à sua mente adulta, mas ele sabia que com aquela coisa pequena não a saciaria em nada, por isso se conteve. Mesmo assim, a vontade era grande e só diminuiu quando ele olhou para a mulher com lágrimas nos olhos. Vendo isso, todo o instinto sexual dele desapareceu no mesmo instante. Lúcia, por que você está tão triste? Não chore, perguntou Isaac se acalmando. Desculpe, irmão mais novo, eu sinto falta de uma pessoa, admitiu sem jeito. Ela já estava se acostumando a ser tratada por Isaac pelo primeiro nome, por isso não ficou surpresa. Que pessoa? Perguntou Isaac curioso. Agora ele já tinha se acalmado a ver que a mulher não tinha o abraçado com luxúria, e sim por causa de saudades. Era meu irmão mais novo. Ele morreu no ano passado. Tinha idade parecida com a sua e também quase a mesma estatura. Eu sinto muito, disse Isaac, se sentindo culpado por ter pensamentos pervertidos há momentos atrás. Mas o que ele podia fazer sendo abraçado por aquela beldade com o corpo tão belo e bem desenvolvido? Ainda mais com o rosto mergulhado em seus seios maravilhosos. Obrigada por ter ficado hoje, disse Lúcia, já conseguindo acalmar aquela tristeza. Não tenho que agradecer. Isaac não sabia bem como agir. Agora que ele tinha entendido o verdadeiro sentimento da moça e tinha ficado sem graça de ter pensado coisas impróprias. A mulher só tinha saudades de um ente querido e por isso o tratava tão bem, enquanto ele não parava de pensar besteiras. Nenhuma mulher adulta vai ter esse tipo de interesse em um garoto tão novo, pensou ele se acalmando. O abraço caloroso dela continuava a envolvê-lo e Isaac podia sentir seu corpo tocando em muitas partes do corpo dela, mas já não tinha mais nenhum ânimo para pensar além de um abraço. É apenas uma mulher que sente a falta de um irmão. Oh, vida! Pensou Isaac e depois fechou os olhos para dormir também. Fim do capítulo.